Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de fotografia, tratamento de imagem, passa algumas dicas, truques, fala sobre fotografia como linguagem. E hoje é mais um vídeo, nosso segundo vídeo, e a gente vai falar sobre ela, a fotografia. Nesse mês de agosto, a técnica fotográfica ela completa 181 anos. Então, a gente tem o mês todo de comemoração. Agosto é o mês da fotografia. E no dia 19 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Fotografia. O dia em que Jacques-Louis Mandé Daguerre entrega o tratado História e Descrição do Daguerreótipo e do Diorama à Academia de Ciências da França. Esse dia é considerado o marco do surgimento da fotografia comercial, a fotografia como a gente conhece hoje. Mas essa história ela é uma história bem mais antiga e ela remete a alguns anos atrás, um outro nome, um outro francês, que foi responsável pelo desenvolvimento da técnica fotográfica e foi o primeiro a conseguir registrar sobre um suporte metálico uma imagem que era uma impressão da informação luminosa. Então, vamos conhecer um pouco dessa história. A fotografia, para existir como a gente conhece hoje, ela teve que se ancorar no desenvolvimento de duas técnicas científicas. Uma técnica física e uma técnica óptica. A técnica física é chamada de câmara escura. Basicamente, uma caixa, uma pequena passagem de luz, onde a luz, ao entrar, ela projeta uma imagem invertida sobre a parede oposta à passagem de luz. A câmera escura foi utilizada muito no passado para desenho, para observações astronômicas, e hoje ela é a base do equipamento fotográfico que a gente conhece. Essa câmera que está me filmando, ou a câmera do seu celular, nada mais é do que uma pequena câmera escura. A outra técnica científica que permitiu o surgimento da fotografia é a fotossensibilidade, a capacidade da matéria em reagir à luz. Várias histórias contam sobre o desenvolvimento da técnica química da fotossensibilidade. Inclusive, alguns alquimistas, como Fabrícios, eles chegaram a descrever essa característica da matéria de reagir à luz, mas a câmara escura, a técnica óptica e a técnica química, por si só, não geraram a fotografia, não permitiram o surgimento da fotografia. Foi só no início do século XIX, a partir de um francês chamado Joseph Niepce-Nicéphore, que a fotografia de fato passa a existir. Niepce era um inventor, era uma pessoa da ciência, e ele foi responsável pelo desenvolvimento do primeiro motor a combustão da história. E ele se interessou logo cedo pela possibilidade de registrar o mundo real em uma superfície plana utilizando a força luminosa. Vários pesquisadores mundo afora estavam desenvolvendo técnicas para registro de luz. A câmara escura, como eu já falei, já vinha sendo utilizada desde o Renascimento como um instrumento de desenho e vários pesquisadores tentavam registrar ou gravar a luz sobre um suporte plano. E foi Niepce o primeiro a ser bem-sucedido nesse intento. Niepce testou vários materiais, experimentou metal, experimentou sal de prata, outros materiais químicos fotossensíveis, sempre buscando conseguir registrar a luz sobre o suporte. Alguns pesquisadores já tinham conseguido fazer um registro, por exemplo, de folhas de árvores sobre o papel sensibilizado, mas não era fotografia, era apenas fotografismo. Niepce, em suas pesquisas, já na década de 20 do século XIX, ele consegue pela primeira vez efetuar um registro de uma imagem a partir da matriz luminosa. Para isso, ele construiu uma câmara escura, ele utilizou como material fotossensível uma chapa de estanho sensibilizada com betume branco da Judéia, que é um material que endurece quando exposto à luz, e realizou uma exposição, amigos, de 8 horas. 8 horas de exposição para a primeira fotografia da história chamada Vista do Pombal. Convenhamos que essa primeira fotografia não tem lá uma resolução muito boa de uma câmera de 40 megapixels, mas é o primeiro registro histórico em que um pesquisador consegue colocar a realidade apreendida em uma folha de estanho, no caso da experiência do Niepce. Niepce ele chama a sua técnica de heliografia.
em homenagem a Hélio, o deus do Sol. Então, ele desenvolve a técnica, ele consegue gravar pela primeira vez a imagem sobre uma superfície plana, mas ele não estava satisfeito com o resultado e resolveu continuar pesquisando. Nesse processo de desenvolver novas técnicas, ele convida um conhecido chamado Jacques-Louis Mandé Daguerre, um cara que tinha sido um dos criadores do diorama, era cenarista de teatro, chegou a estudar medicina, um criativo. E eles pesquisaram juntos, durante alguns anos, métodos para registrar imagens sobre o suporte plano. Nesse meio tempo, a Uniepse morre e o Daguerre ele continua as pesquisas e, após a morte de Niepce, ele começa a substituir os materiais utilizados nas pesquisas que os dois faziam em conjunto por o sal de prata. O sal de prata tem algumas vantagens com relação a outros materiais fotossensíveis. Ele consegue registrar a imagem de forma muito mais rápida e o processo de fixação dessa imagem termina sendo um processo mais simples. Se bem que processo simples no século XIX é brincadeira. Então, Niepce falece, Daguerre, após algum tempo de pesquisa, ele encontra no sal de prata a química certa para realizar as primeiras fotografias e ele consegue fixar a imagem com vapor de mercúrio. Em 1839, Daguerre, apoiado por Arago, que era um deputado e membro da Academia de Ciência da França, Academia de Ciência e Belas Artes, ele apresenta a essa academia esse tratado chamado História e Descrição do Daguerreótipo e do Diorama, que era o processo de lanterna de sombras que ele tinha desenvolvido. E nesse dia 19 de agosto, que é o dia que marca a entrega desse tratado, se comemora o Dia da Fotografia. O curioso é que Daguerre ele não batiza o processo, de certa forma, como uma homenagem a Niepce. Ele trabalhou com Niepce durante algumas décadas, durante alguns anos, só que no tratado ele fala que o processo que ele desenvolve é um processo separado do processo de Niepce. Alguns pesquisadores eles dizem que não, que o processo do Daguerre é um processo de evolução da técnica de Niepce. É tanto que a Academia de Ciência da França, quando oferece a aposentadoria ao Daguerre, oferece também uma aposentadoria a um filho de Niepce, como uma justiça ao pesquisador que morreu, mas que ajudou em muito no desenvolvimento da técnica. Podemos considerar que o Niepce, ele de fato é o criador da fotografia e que o Daguerre seria um co-criador. Então, o ato de entrega da História et Description do Daguerreotype et du Diorama, que é o nome em francês, é o marco do surgimento da fotografia comercial e não da fotografia em si. O Daguerre ele tem alguns louros no que diz respeito ao desenvolvimento da técnica fotográfica. Por quê? Ele consegue uma resolução maior na qualidade da imagem. O Daguerreótipo ele tem uma resolução infinitamente maior do que o heliógrafo, do que a técnica desenvolvida por Niepce. Os processos de revelação eram processos relativamente mais simples, mais fáceis de serem feitos, e que permitia que a fotografia fosse utilizada comercialmente. Lembrando, o tempo de exposição que Daguerre consegue no seu produto chamado daguerreótipo é de 30 segundos. 30 segundos já é possível fotografar uma pessoa parada. Existem algumas charges do século XIX que mostram as pessoas sendo fotografadas, charges e também fotografias onde o fotografado ele tem uma espécie de tripé segurando o pescoço, segurando a coluna, para ele não tremer no ato fotográfico. E isso é bem curioso. Então, a técnica da guerra ela se torna logo popular. O governo francês ele compra o direito de uso da técnica e passa a vender esse uso da técnica de fotografia e, logicamente, a fotografia ela se alastra pelo mundo todo, chegando nas Américas, chegando na Inglaterra e, basicamente, o daguerreótipo se torna o pontapé inicial do que a gente chama da era da imagem. Hoje, a gente só tem cinema, televisão e todos os meios audiovisuais e a popularização dos audiovisuais graças, basicamente, ao surgimento da fotografia. Quando a fotografia surge, o daguerreótipo, ele é, durante
quase 2 décadas a técnica principal, e posteriormente alguns outros pesquisadores vão tentando desenvolver, tentando se libertar da técnica francesa. Um deles é o Henry Fox Talbot. Talbot, ele fez daguerreotypos, mas ele não se contentava com a ideia de que o daguerreótipo era uma chapa única, uma cópia única. E também ele não achava muito legal a ideia de trabalhar uma invenção de um francês, tendo em vista que Talbot era inglês. Então, ele parte para a pesquisa, ele desenvolve, começa a pesquisar novas técnicas de fotografia, até chegar a um produto chamado calotipo. O calotipo utiliza chapa de vidro como matriz do suporte da imagem, e essa chapa de vidro permite, por contato, a reprodução fotográfica. Então, o calotipo, ele leva a fotografia a um outro nível, a possibilidade de você ter cópias fotográficas. Daí para frente, amiguinhos, é só evolução. Vão surgir colóide úmido, vai surgir a gelatina, vai surgir a fotografia Kodak, a fotografia amadora, as câmeras 35mm. Então a fotografia só tem a evoluir a partir desse momento. Qualquer dia eu conto um pouco de partes dessa história, inclusive com relação ao desenvolvimento da linguagem. Os primeiros anos da fotografia, do daguerreótipo, eram anos de mimese, de imitação da fotografia de retrato. É muito comum você olhar para os daguerreótipos e traçar um paralelo, por exemplo, com o portrait feito pelos pintores de Flandres, como Rembrandt e Jean Vermeer. Então, aquela iluminação trabalhava com claro e com escuro, aquela chamada iluminação de Rembrandt, são muito presentes na fotografia do daguerreótipo. O daguerreótipo vai cair em desuso já nos anos 50, anos 60 do século XIX, mas fica para a história como a primeira técnica comercial da fotografia e a técnica que deu o dia da fotografia para a humanidade. Então, a gente comemora esse mês, é um mês feliz, um mês de comemoração. O ano de 2020 não vai ser um ano tão de tanta festa, porque a gente não pode aglomerar. É tradicional, todos os anos, a gente fazer uma caminhada fotográfica, e esse ano, basicamente, vai ser a partir da internet. Mas é sobre isso que eu quero finalizar a nossa conversa. Há 3 anos, a gente faz um evento chamado Grão Fino Fotografia. Então, sigam aqui o Instagram da Grão Fino. É um evento em parceria com 2 universidades, a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba, com os cursos de jornalismo e os cursos de arte e mídia. E esse ano, logicamente, a gente não podia deixar passar em branco o dia da fotografia. Ano passado a gente fez uma caminhada massa com mais de 30 pessoas participando, rodando as ruas da cidade, fotografando, trocando ideia. E esse ano a gente vai fazer diferente. Dia 19 de agosto a gente vai ter o lançamento do nosso evento, do evento Grão Fino. Ano passado a gente teve a felicidade de trazer um dos nomes mais importantes do fotojornalismo brasileiro, seu Evandro Teixeira, e o pesquisador de fotografia Paulo Boni, dentre outros grandes nomes da fotografia que a gente teve a oportunidade de conviver durante uma semana aqui na minha cidade. Esse ano a gente faz o lançamento, dia 19 de agosto a gente vai ter um dia de lives. As lives elas vão ser exibidas no Instagram da Grão Fino, e a gente vai ter a presença de 6 fotógrafos que estão trabalhando durante esse período de pandemia, contando um pouco das suas experiências. O Augusto Pessoa, que é colaborador da National Geographic, a gente tem a Esther, que é uma fotógrafa de fotojornalismo que acompanhou de perto a pandemia, e mais uma série de outros fotógrafos que vão falar sobre suas experiências nesse momento. São fotógrafos que já participaram de outras edições dos nossos eventos, e no final do dia à noite a gente vai ter o lançamento oficial do Grão Fino 2020, que vai acontecer no mês de outubro, totalmente online. Em outra oportunidade eu vou contar um pouco mais sobre esse evento, falar sobre quem são os participantes. E ainda tem uma outra coisa para comemorar esse mês da fotografia. No meu perfil do Instagram, a partir dessa semana, eu vou estar postando algumas lives, vou estar fazendo algumas lives com fotógrafos locais, falando sobre temas como fotografia e literatura, fotojornalismo, fotografia e memória. Então fiquem atentos no meu canal no Instagram, a gente vai estar lá colocando as datas dessas lives, que também é uma forma de produzir um teaser para o evento do dia 19 do Grão Fino. Então se sintam convidados, estão todos de parabéns.
o mês de agosto é um mês de fotografar muito, é um mês de relembrar Niepce, de relembrar Daguerre, de relembrar Talbot, de relembrar todos os pioneiros, Nadar, Dorothea Lange, Julie Margaret Cameron, grandes fotógrafos do século XIX. Então, é um período de comemoração, um período de alegria e um período de fotografar bastante. Então, esse nosso vídeo, ele encerra por aqui. Esse mês de agosto eu estou lançando mais um curso de fotografia, então fiquem ligados lá no meu Instagram, que eu vou estar saltando quando o curso vai sair. E semana que vem a gente tem um outro vídeo trocando ideias sobre fotografia, linguagem e sobre dicas e truques para tratamento de imagem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo e fotografem muito.